Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, tumores no sistema nervoso central. Sistema nervoso central é tudo que está no centro do neuroeixo, tudo que está dentro do que a gente chama de esqueleto axial, crânio e coluna vertebral. Então, o crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto da espinha dorsal, vamos dizer, do esqueleto central. O cérebro é tudo que está dentro do crânio. Como é que é o nome que se dá a todas as estruturas do sistema nervoso central que estão dentro do crânio? Encéfalo. Então, isso na mídia é um pouco distorcido. A gente vê muitas apresentações, muita reportagem que eles falam, o cérebro, eles denominam o cérebro como sendo tudo que está dentro do crânio. Não, ele teve uma lesão no cérebro, um acidente vascular cerebral. Não, mas isso tudo quer dizer encéfalo. O cérebro é uma parte do encéfalo. Então, aqui eu estou segurando o encéfalo, que é a parte do sistema nervoso que está dentro do crânio. O encéfalo é subdividido em cérebro, que é a porção maior do encéfalo, onde a gente tem os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Abaixo eu tenho o tronco cerebral, que faz a ligação com a medula espinhal, e o cerebelo, que está atrás do tronco cerebral, que justamente faz a parte de coordenação dos movimentos. Então, o encéfalo, que se localiza dentro do crânio, ele se continua na coluna vertebral com a medula espinhal. E isso tudo é chamado sistema nervoso central. E existem diversas estruturas, não só o neurônio, a substância cinzenta, como é chamada, mas existem fibras dos neurônios, existem vasos sanguíneos, existem tecido fibroso, existe tecido como o tecido das meninges. Então, isso dá margem a diversas áreas do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, que pode ser afetada e que pode sofrer um processo de malignização. E esses tumores podem se originar das células próprias do encéfalo e da medula espinhal, que a gente chama de neurônios. Eles são chamados de tumores primários. Nós sabemos que na faixa etária da infância e da adolescência é o segundo tipo de câncer mais comum dessa faixa etária e é responsável pela maior parte das mortes por câncer na infância e na adolescência. Ela perde apenas para as leucemias, para as neoplasias hematológicas. Ou podem ser tumores que se originam à distância, como por exemplo no pulmão, e chegam ao encéfalo ou à medula espinhal e coluna vertebral através, normalmente, do sangue. O mundo da metástase cerebral é uma área dos tumores muito frequente. No adulto, a ocorrência dos tumores secundários é muito maior do que a ocorrência dos tumores primários. Uma pessoa que tem câncer de pulmão e que tem uma resposta à quimioterapia e que essa quimioterapia controla a doença no pulmão, no mediastino, nos outros órgãos, no fígado, nos ossos e assim por diante, essa quimioterapia age em todo o organismo da pessoa, mas não penetra no cérebro. Então a doença invariavelmente se manifesta no cérebro. Dependendo dos tumores, da localização dos tumores, do início do tumor, ele tem uma predileção por determinados órgãos. Eles metastizam ou se disseminam em órgãos determinantes. Por exemplo, o pulmão, os tumores do pulmão, eles têm uma capacidade de disseminação muito grande para o encéfalo. Os tumores que mais comumente fazem isso são os tumores de mama e os tumores de pulmão. As metástases cerebrais podem ser removidas, ressecadas, operadas conforme o tamanho, a localização e o estado do paciente. Existem várias modalidades de radioterapia hoje que podem ser feitas em metástases cerebrais, irradiar o cérebro todo, fazer o que a gente chama de radiocirurgia, que é uma radioterapia localizada em algum lugar para controlar ou inibir o crescimento de metástases. Na região abaixo do crânio, que é a coluna vertebral e a medula espinhal que está dentro da coluna vertebral, a chance de ter tumores
é muito maior no esqueleto ósseo, que é a coluna vertebral. A incidência de metástases ósseas, por exemplo, por via hematogênica, por via sanguínea, é muito grande nos ossos da coluna vertebral, que são as vértebras. E o primeiro sintoma deste paciente é dor. É um quadro doloroso, porque essa lesão, além de ter a compressão do nervo, ela gera uma perda da capacidade de segurar o peso do corpo. Uma vez detectado a lesão na coluna vertebral, essa lesão ela deve ser retirada quando ocasionar compressão da medula espinhal ou dos nervos, e a coluna vertebral tem que ser novamente realinhada e fixada. E isso se faz através de colocação de parafusos de fixação unidos com uma haste. Com isso, o paciente tende a poder ter uma qualidade de vida, deambulação, sentar, sem a dor. A intenção com a cirurgia é ressecar a maior parte da lesão para que terapias complementares, como radioterapia e quimioterapia, possam atuar nas células remanescentes. Quanto ao tratamento medicamentoso, existem diversos agentes quimioterápicos que são eficazes para o tratamento das metástases, né? O que é muito importante, e isso é uma coisa que surgiu de alguns anos para cá, é o emprego de algumas drogas alvo, de alguns medicamentos inteligentes que combatem seletivamente algumas características específicas da célula cancerígena. E as metástases cerebrais hoje, conforme a doença sistêmica do paciente, elas podem ser tratadas, operadas e controladas. Eu tenho pacientes que tiveram, por exemplo, câncer de pulmão e que têm cirurgia de metástase cerebral há mais de 5 anos, que estão com vida ótima, vida normal, vida independente, com boa capacidade funcional e que tem a doença controlada e não tem evidência de lesão cerebral. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica de Repouso desintoxica e trata pessoas com transtornos mentais e dependência química. Com uma equipe multidisciplinar especialista em psiquiatria, atua ainda na conscientização, apoio aos pacientes e apoio à família. Clínica de Repouso, Hospital Psiquiátrico. Fone 3223 9090. Laser Vision Serra. Uma estrutura completa com tecnologia exclusiva para cirurgia da córnea e refrativa. Conheça o que há de melhor em resolução dos problemas de visão com conforto e rapidez. Laser Vision Serra. Tecnologia que você vê. Fone 3028 8488. A Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes, a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados. Realiza ecografias com Doppler colorido, punções e biópsias, densitometria óssea, raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto. Sul Diagnósticos por imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. O Conception é um dos melhores centros de reprodução humana do país. As taxas de gravidez estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os serviços oferecidos são reversão de vasectomia, disfunção erétil, inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de sêmen ou óvulos, espermograma, entre outros. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. 3214 4095. Os acidentes de trânsito ou de trabalho são 7 vezes mais frequentes para quem sofre de apneia obstrutiva do sono ou insônia. O risco de infarto também é 5 vezes maior. Cuide do seu sono. Sonoclean. Fone 54 30 27 23 77. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje: tumores no sistema nervoso central. Os outros tumores que também têm muita frequência são os chamados tumores primários do cérebro, ou seja, tumores que nascem no cérebro. Um dos sintomas principais ao paciente que tem
um processo expansivo, seja ele cerebral ou medular, é a presença da dor. A dor é um dos sintomas que chama a atenção nesse tipo de paciente. Logicamente pode vir associada a outros sintomas, mas a presença da dor é uma característica que nos alerta na investigação. Dor de cabeça, enjoo, podendo estar ou não acompanhado de vômitos, levanta a suspeita maior, especialmente se essa dor de cabeça ela permanecer mais do que 2 semanas, for uma dor de cabeça de uma intensidade maior que o usual ou um padrão diferente de dor, né? Especialmente se estiver acompanhada de alterações visuais, visão dupla e alterações motoras. Alguns tumores, dependendo da localização e do tamanho, são os primeiros, os olhos são os primeiros a manifestar sintoma e sinais desses tumores. O sinal mais frequentemente observado é o edema de papila, né? Em que o paciente procura o oftalmologista com diminuição da visão e alterações nos campos visuais. O oftalmologista dilata a pupila do paciente, faz o fundo de olho e observa um edema de papila bilateral nos 2 olhos. No momento que é feito esse diagnóstico, o paciente deve ser encaminhado precocemente para o neurologista. Existe uma situação em que o edema de papila aparece nos 2 olhos e que não se configura a presença de um tumor. É uma situação conhecida como pseudotumor cérebro, em que o paciente tem edema de papila bilateral, tem hipertensão intracraniana, mas não tem tumor. Existem alguns pacientes que apresentam esse tipo de patologia e estão associados com o uso de medicações, inclusive com o uso de uma medicação extremamente comum, que é o anticoncepcionais orais. Os tumores primários do cérebro se dividem em vários grupos, porque o cérebro tem vários tecidos celulares. Essencialmente, o sistema nervoso central ele é composto de neurônios, que são as células que pensam e que são as células mais nobres e inteligentes do nosso corpo, que armazenam e processam a informação. E esses neurônios eles são cuidados pelas famosas células da glia. Cada um com a sua idade, 30 anos, 40 anos, 50 anos, tem neurônios com a sua idade. Então, teu neurônio tem 50 anos, se tu tem 50 anos, e cada neurônio, em média, possui 10 células da glia que cuidam dele. E essas células sim se renovam, nascem e morrem com muita frequência. Quando as células da glia se renovam, nascem e morrem, elas podem nascer erradas, formando um tumor. Então, os tumores primários do cérebro mais comuns são os chamados gliomas. Elas podem nascer com uma mutação celular muito discreta, muito pequena em relação ao normal. Então, eles são chamados de gliomas de baixo grau ou lesões não malignas. Ou essas células podem nascer com mutações muito grandes. Rápido crescimento, rápida invasão e assim por diante são chamados de gliomas malignos ou gliomas de alto grau, os chamados 3 e 4. Infelizmente, essas lesões, elas quando nascem e se apresentam, o paciente se apresenta com um déficit neurológico, ou seja, o lugar onde esse tumor nasce, ele já começa a dificultar o funcionamento daquela área do cérebro. Então, assim, nós temos aqui a região frontal do cérebro. Uma lesão nessa área, ela produz alterações de comportamento. Nessa área que vocês veem aqui em vermelho, essa é a área motora. Então, lesões nessa área vai produzir déficits motores. E se for do lado esquerdo do cérebro, a deficiência vai ser à direita. E se for à direita no cérebro, a deficiência vai ser à esquerda. Nós temos aqui essa região parietal, em que lesões nessa área trazem alterações sensitivas. Região temporal,
que lesões nessa área trazem alterações de memória, alucinações auditivas e também alterações de comportamento. Essa área em verde, ela é a área da visão. Essa área em branco, ela é importante para a coordenação motora e coordenação da marcha. Então, crianças que começarem a apresentar dor de cabeça, vômitos e alterações da marcha, ou seja, começarem a cair com muita frequência ou começarem com problemas de coordenação, os pais devem estar atentos e procurar um auxílio médico. A grande diferença clínica entre os déficits neurológicos é que um tumor, quando ele começa a dar uma deficiência, essa deficiência é progressiva. Quando a pessoa tem um tumor, por exemplo, a pessoa vamos imaginar que ela começa a perder a força de um braço. Se ela fica fraca de um braço, no dia seguinte ela está melhor, no outro dia ela está pior, no dia ela está melhor, ela está tendo uma doença flutuante. Tumor cerebral, em geral, não é flutuante. A pessoa começa a ter um déficit e esse déficit é progressivo, seja de visão, seja de audição, seja de sensibilidade, de motricidade. Medical TV, a vida e a medicina. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico e cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54 3223 1257. A Estetos, clínica de cirurgia plástica, estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221 7747. Os acidentes de trânsito ou de trabalho são 7 vezes mais frequentes para quem sofre de apneia obstrutiva do sono ou insônia. O risco de infarto também é 5 vezes maior. Cuide do seu sono. Sonoclean. Fone 54 30 27 23 77. Tudo o que você sempre quis saber sobre o câncer de mama. 44 colaboradores, todos ligados ao GBCAM, coordenados pelos oncologistas Francisco Visintainer, Sérgio Simon, José Bines, Carlos Barrios, Carlos Sampaio Filho e Gilberto Amorim. Tudo o que você sempre quis saber sobre o câncer de mama. Um livro acessível e otimista. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, tumores no sistema nervoso central. Além dos gliomas, existem outros tumores. Existem tumores das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro, que são os chamados meningiomas. Esses meningiomas, eles são lesões normalmente e muito frequentemente não malignas. Eles ocorrem sobretudo em adultos de meia idade, prevalecendo em pessoas do sexo feminino. Eles podem aumentar um pouco a frequência, a sua incidência em pacientes que tiveram trauma craniano, que bateram a cabeça. Eles são tumores de crescimento muito lento e muitas vezes o cérebro ele vai se adaptando a essa convivência com o tumor e o tumor vai crescendo lentamente e nós temos muitas vezes uma demora para que apareça os sintomas. Ele é um tumor com os bordos bem nítidos, bem regulares. Uma vez que se faça a retirada total, esse paciente é considerado curado, né? E não vai haver necessidade de complementação com rádio ou quimioterapia.
Durante a anestesia para cirurgias de grande porte, como a neurocirurgia, o paciente é submetido à anestesia geral. Durante a anestesia geral, a gente visa que o paciente não tenha lembrança do procedimento, que ele não sinta dor e que ele se mantenha relaxado, não se mova. Então é papel do médico anestesiologista controlar o quanto o paciente está consciente, controlar a ventilação desse paciente. Ele vai permanecer conectado a um aparelho de anestesia que vai mantê-lo ventilando o seu pulmão. O médico anestesiologista ele vai ter o controle de minutos e minutos da pressão do paciente e vai tomar as condutas caso haja alguma modificação nesse equilíbrio do paciente. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, tumores no sistema nervoso central. O exame de tomografia ele também faz a avaliação do encéfalo, mas ele não permite grande detalhamento. O detalhamento é muito maior na ressonância. A gente consegue ver alterações muito mais sutis e mais precoces também. Uma das primeiras utilizações da ressonância foi o encéfalo, por ser uma estrutura que não tinha métodos diagnósticos muito bons, então estava precisando de um método que estudasse melhor o encéfalo, e então o desenvolvimento da ressonância para a parte de cérebro foi muito rápido e muito eficiente. O advento da neuroradiologia, criou-se uma nova área de estudo da neuroradiologia, porque com todos esses avanços que a ressonância pôde trazer. Uma vez feito o diagnóstico de uma lesão ou processo expansivo no cérebro e na medula espinhal, a primeira parte importante para saber o que fazer com o paciente, qual o prognóstico, qual é a sequência de sobrevida, vamos dizer, desse paciente, nós temos que saber com que tipo de tumor a gente está tratando. Por isso que o diagnóstico dessa lesão, o exame anatomopatológico é extremamente importante para saber se esse tumor ele pode ser, por exemplo, sensível à quimioterapia, sensível à radioterapia ou não sensível nem à quimioterapia e à radioterapia, e a cirurgia, nesse caso, sendo a única opção. Um recurso que nós temos no nosso serviço de neurocirurgia são as biópsias cerebrais por estereotaxia. Nós fixamos na cabeça do paciente, no setor de tomografia, um arco com pinos. Depois de fazer os cálculos no setor de tomografia, nós levamos esse paciente para o bloco cirúrgico para fazer a biópsia, principalmente de lesões profundas de difícil acesso cirúrgico. Esse equipamento é um equipamento de alta precisão, fazendo mínima lesão cerebral possível. O tratamento ele está direcionado ao câncer, ao tipo específico de câncer que cada pessoa tem, mas normalmente ele envolve alguma combinação de tratamento cirúrgico, radioterápico e tratamento medicamentoso. Em relação à radioterapia, nós podemos agrupar basicamente 3 tipos de radioterapia. Radioterapia externa, dirigido a todo o encéfalo, que é uma modalidade menos sofisticada de tratamento, envolve oferecer radiação para todo o tecido cerebral. Tá? Normalmente isso é feito com objetivo em casos paliativos, em casos em que a gente não está contemplando a cura da pessoa. Existe um tipo de radioterapia que é uma radioterapia conformacional. Nessa radioterapia é tratada uma área específica do cérebro, com doses mais altas. Existe uma outra modalidade de radioterapia que é a radiocirurgia estereotáxica.
Geralmente, quando eu recebo um tumor já operado, mas que tem indicação de fazer radioterapia por controle local e que eu tenho que tratar com o cérebro normal na volta. Então, quando a gente chega até determinada dose e a gente dá alta para o paciente e a gente chega até a dose limite, na verdade, quem me determina essa dose limite é o órgão-são que está na volta, é o cérebro normal, por exemplo. Então isso é muito... Qual é o tumor? Por que eu não vou curar todo mundo? Porque tem tumores que seguramente precisariam de mais dose, no caso do cérebro, por exemplo, mas que eu não pude ultrapassar aquela dose para proteger a vizinhança. Esse é um paciente com um tumor aqui de base de crânio, tá? E quando a gente desenha as estruturas, o software ele vai me reconstruindo. Esse é o resultado de uma porção de fotos e a gente vai desenhando, por exemplo, a imagem alvo, ou seja, quando eu tenho um PET, por exemplo, que nem eu tinha falado que o PET me facilita, o PET, por exemplo, ele me mostra uma imagem acesa, uma imagem colorida de onde era o tumor, então ficou fácil, a gente diz que é tapa em cego para a radioterapeuta, né? Porque a imagem funcional me mostrando onde é que está o tumor e a gente desenha essa área. Depois, reconstruindo isso aqui espacialmente, daí tu tem a imagem toda pronta. Aqui eu estou mostrando, a gente desenha os outros órgãos que são envolvidos, porque eu tenho que calcular quanto vai chegar de dose na área alvo de tumor. Isso aqui é nervo óptico de um lado, nervo óptico de outro. Eu estou olhando como se fosse a cabeça de cima para baixo, tá? E aqui em vermelho está o meu tumor. Vocês podem ver que tem o rosa aqui, é a região de tumor que a gente desenha, que o físico me mostra o PET, e o vermelhinho na volta é uma margem de segurança que a gente tem. Isso mostra como é que fica, ó. Isso, na verdade, é um paciente que a máquina, vocês vão ver depois a máquina como é que ela é um braço solto, como se fosse uma grande máquina de raio-x. Isso mostra que a máquina faz 1, 2, 3, 4 paradas pelo menos e que, para todas elas, a resultante de dose é ali naquela região onde o PET já, desde lá do começo, me mostrava ser área de doença. Isso aqui é como se a gente visualizasse como é que fica na configuração lá do aparelho, das proteções, como é que fica a imagem do campo de tratamento. O que me limita a dose, o que me determina até onde eu posso ir com radiação é a dose segura para o órgão-são que está na volta. Para cada região que tu vai tratar tem uma preparação, mas não sente dor, invariavelmente não sente dor. Não vê o raio, não sente o raio, nada. Então a energia maior, ela acaba fazendo com que o trajeto seja menos castigado. Tu consegue, não que tu não consiga a mesma penetração, mas as custas de menos dose na vizinhança, no trajeto pelo qual está passando a radiação. Acaba indo para Bento, ou vem uma parte para Porto Alegre, vai uma parte para Lajeado. Caxias vai ter um serviço, vão ter 2 máquinas, já tem uma comprada esperando só a instalação, então a tendência é que Caxias seja outro polo grande, né? Caxias é uma cidade grande.